Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros, etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e dando continuidade, na verdade, aos vídeos que eu quero trazer aqui para o canal a respeito de notícias e trazer minha humilde opinião acerca destas notícias. A notícia que eu trago hoje, ou melhor dizendo, foi do dia de ontem, diz respeito à política e, para ser mais exato, sobre, vou ler aqui a matéria, trago aqui a matéria da Folha de São Paulo, mas eu vou deixar aqui na descrição, na verdade. Vários portais de notícias, os maiores do Brasil, divulgaram a notícia, que é o seguinte: comissão aprovou o relatório que aumenta recursos de campanha para 3,8 bilhões. Essa é a chamada da matéria. Eu vou dar aqui minha humilde opinião acerca disso. Então, eu queria pedir que, se você gostasse do vídeo, deixe seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse o vídeo para que mais pessoas pudessem acompanhar aqui o Livros e etc. Beleza? Bom, vamos à notícia aqui. Mais adiante, depois, claro, da manchete, traz o restante da informação da notícia, que diz mais ou menos o seguinte: o aumento do fundo eleitoral para 3,8 bilhões, com corte de recursos em saúde, educação e infraestrutura, uniu rivais como o PSL e PT, além de ter sido respaldado por partidos do chamado Centrão. A medida teve o apoio de 13 partidos, são eles: PP, MDB, PTB, PT, PSL, PL, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM, Solidariedade. Eles representam 430 dos 513 deputados e 62 dos 81 senadores. Podemos, Cidadania, PSOL e o Novo foram contra o aumento, mas não tem força política para barrar a investida. Bom, esse aqui é um resumo da notícia, mas qual é a minha humilde opinião a respeito disso? Que é uma sacanagem sem tamanho, porque, como eu li lá no início da matéria, esses recursos que irão para o fundo eleitoral, o fundo partidário, na soma de 3,8 bilhões, serão retirados da saúde, educação e da infraestrutura. Ou seja, o dinheiro do contribuinte, melhor dizendo, contribuinte não, porque a gente não paga de livre e espontânea vontade, o dinheiro do idiota que paga os impostos para a manutenção da máquina pública está sendo retirado da saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, todos esses serviços que o governo oferta à população, está indo justamente para o caixa dos partidos para financiar a campanha desses políticos. E o que é curioso aqui, que vale a pena comentar: quando o tocante é ganhar mais dinheiro, nesse caso não tem direita e esquerda. A direita e a esquerda, ou melhor dizendo, os partidos à esquerda, à direita, e os partidos que ficam mais ali no centro do espectro político, todos eles se unem de maneira igual para ferrar o cidadão brasileiro, para ferrar seu João, Dona Mariazinha, que acorda às 5, 6 horas da manhã para sustentar político, que é basicamente isso que está acontecendo aqui. O dinheiro que iria para ofertar serviços para a população está indo para a campanha de políticos. O que é curioso é que um deles aqui alegou que, como no próximo ano teremos eleições municipais e são mais candidatos, afinal de contas teremos eleições para vereadores e nos mais de 5 mil municípios eleições para prefeito, ele usou esse argumento de que é necessário mais dinheiro justamente para financiar a campanha. Eu concordo com esse ponto, eu só não concordo que deva ser retirado da população. Eu parto do princípio de que, aqui eu trago aqui uma ideia, que não é minha, claro, não é uma ideia original também da minha pessoa, mas é uma ideia liberal que diz que cada político deveria arcar com sua própria campanha. Se um político ele quer, melhor dizendo, se uma pessoa quer se lançar candidata a algum cargo público, ela deve ser financiada inicialmente pelos seus próprios recursos financeiros, oferecer algum tipo de serviço para a população e arrecadar dinheiro com isso, porque não, afinal de contas, isso não é de forma alguma um pecado, e que as pessoas que acreditam nas ideias daquele político, que lá financiem e que doem dinheiro para esse político. Essas únicas 3 formas deveriam ser as formas permitidas pelo qual um político poderia, digamos assim, pegar, ou melhor dizendo, tomar de empréstimo dinheiro da população, de maneira voluntária. O fundo eleitoral e o fundo partidário é um assalto direto ao cidadão, ao povo brasileiro. 3,8 bilhões. E o que é curioso é que o relator desse pedido, na verdade, ele pediu 4 bilhões, mas baixou 200 milhões e fechou nessa conta de 3,8 bilhões de reais tirados, mais uma vez, da saúde, da educação e da infraestrutura que é ofertada aos brasileiros. E aqui, mais uma vez, só trazendo aqui a notícia, apenas 4 partidos se posicionaram contrário, são eles, né? O Podemos, Cidadania, o PSOL e o Novo. Para mim foi uma surpresa, de certa forma, o Podemos e Cidadania, mas o Novo e o PSOL, eles já levantam essa bandeira há muito tempo de cortar alguns privilégios políticos, apesar do PSOL ser de esquerda e o Novo ser, digamos assim, centro-direita ou muito mais de uma ideologia liberal. E eu penso o seguinte,
alguns anos no passado era muito normal você votar em candidatos e você não saber se ele recebia dinheiro do fundo partidário ou fundo eleitoral, e demandava um certo esforço hercúleo para você saber qual candidato recebia. Hoje em dia, com a internet, isso é muito mais fácil. Uma rápida pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral, no site, em qualquer site, no Google mesmo, você encontra quanto de recurso financeiro aquele candidato ele pegou do fundo partidário ou pegou do fundo eleitoral. O que é que eu quero dizer com isso? Que não é justificável de forma alguma que na próxima eleição, no ano 2020, que teremos eleições para prefeitos e vereadores, nós votemos em candidatos que estão roubando, que estão tomando de assalto dinheiro que deveria ir para saúde, segurança, infraestrutura, para financiar suas próprias campanhas. Isso, eu me lembro muito da cena do Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento encontra os jovens lá, os estudantes, entre aspas, e ele começa a comentar, começa a interrogar os jovens, uma cena muito icônica do Tropa de Elite, e aí ele pergunta de quem é esse baseado, ele fala, não é meu, é de um estudante, eu sou estudante, e aí ele fala meio que assim, mais ou menos a cena, é você que financia essa droga, é você que financia esse crime. E é meio que isso, de certa forma. Quando nós estamos votando em candidatos que recebem dinheiro oriundos do fundo partidário ou do fundo eleitoral, de certa forma nós, brasileiros, nós cidadãos, nós eleitores estamos financiando o crime. Porque a gente está dando parecer, dando o nosso voto para um candidato que inicialmente roubou o nosso próprio dinheiro para fazer sua campanha política, para fazer sua campanha partidária. Essa decisão, melhor dizendo, não é definitiva, ainda vai haver a sessão antes do final de ano, melhor dizendo, se não me engano, no dia 16 de dezembro, então ainda dá tempo sim de nós fazermos pressão, nós fazermos barulho nas redes sociais, dizendo não ao fundo eleitoral, dizendo não ao fundo partidário. É difícil acabar com o fundo partidário e com o fundo eleitoral, mas eu penso que pelo menos evitar que esse aumento seja concedido, esse aumento da ordem de 3,8 bilhões, só depende de nós brasileiros, fazermos pressão nas redes sociais, corrermos atrás dos representantes que estão lá em Brasília, os deputados federais e dos senadores, para que eles votem não para esse aumento do fundo partidário. Certamente o Novo, o Podemos, Cidadania e o PSOL, que são esses 4 partidos que já são contra esse aumento do fundo partidário e aumento do fundo eleitoral, eles vão trabalhar nesse sentido, para evitar que isso aconteça. Mas, infelizmente, eles são a minoria. A maior parte dos políticos, a maior parte dos partidos políticos tem interesse, sim, em aumentar o fundo partidário, aumentar o fundo eleitoral para financiar suas próprias campanhas. Então, qual é a lição que eu queria deixar aqui nesse vídeo? Vamos tomar muito cuidado no próximo ano. Próximo ano teremos eleições municipais, tanto para vereadores quanto para prefeitos. Cabe a nós, cidadãos brasileiros, fiscalizar. A primeira coisa quando um vereador ou um prefeito procurar você pedindo seu voto é você perguntar: você recebe dinheiro do fundo eleitoral? Você recebe dinheiro do fundo partidário? Se a resposta dele for sim, ou se ele não souber responder na mesma hora, você não precisa nem dar atenção a esse candidato. Simplesmente dê as costas e vai embora. Porque ele é um ladrão, pois ele roubou do seu dinheiro para fazer campanha para ele, para depois lá na frente justificar a existência e, por que não, a manutenção do seu mandato. Então cabe a nós, brasileiros de bem, acabar com essa pornografia que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. E mais um aviso dia 16 de dezembro vai ter provavelmente a sessão em conjunto ali entre o Congresso e o Senado para decidir se de fato isso vai ser aprovado. O presidente Bolsonaro pouco pode fazer, na verdade, essa foi uma proposta que o próprio Bolsonaro vetou, mas voltou para o Congresso, então não sei como é que isso vai acontecer, se o Bolsonaro pode vetar novamente. Então cabe a nós brasileiros fazermos pressão. Então hashtag não ao fundo partidário, não ao fundo eleitoral. Vamos pressionar os políticos para que eles não aprovem esse aumento da ordem de 3,8 bilhões que sacrifica a educação, a segurança, a infraestrutura do nosso país. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana, na sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.